Anderson Lux Bordini, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, tenho pós em qualidade e produtividade, já trabalhei em grandes empresas como Santa Casa de São Paulo, Hotelaria Cor Brasil, Votorantim Cimentos, Votorantim Metais, Vale, e hoje atuo como coordenador de saúde e segurança do trabalho na Seara Alimentos em Passos, Minas Gerais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre percepção de riscos, vamos responder 5 perguntinhas aí para vocês. Nós vamos falar sobre os aspectos humanos no comportamento seguro, vamos falar também sobre a pirâmide de Maslow, vamos falar também de algumas atitudes determinantes no comportamento seguro, vamos falar sobre os pequenos delitos, será? E vamos falar também como abordar uma pessoa para uma conversa de comportamento seguro, ok? São 6 aspectos humanos que influenciam no comportamento seguro. A primeira são sensações, a segunda percepção propriamente dita, a terceira atitude, a quarta o comportamento mesmo das pessoas, a quinta consciência e a sexta autonomia. Vamos entender um pouquinho isso aí. Sensação. O que é sensação? A sensação está ligada aos 5 sentidos: visão, tato, paladar, olfato e audição. Isso é sensação. Quando a pessoa ouve, ela ouve algo. Quando ela vê algo. A gente vai entender mais para frente. Percepção já é o quê? É a interpretação desses sentidos. A pessoa viu o quê? Ela viu um vulto? Ela viu um formato de alguma coisa? Viu alguém passando? Isso já é a percepção das sensações. Já é uma interpretação do seu cérebro de acordo com as suas experiências, a sua vivência e tudo mais. Atitude. Atitude as pessoas confundem com comportamento. E também confundem assim, a pessoa é uma pessoa de atitude, é tido como uma coisa positiva. Na área de segurança e saúde no trabalho, nem sempre. Por quê? Atitude é alguma coisa que você faz repetidamente. Então você faz aquilo diversas vezes até que aquilo vira uma atitude. Isso é uma atitude. Consciência. A consciência é saber, tem a ver com saber. A consciência é utilizada de uma forma pejorativa também, mas ela é positiva na área de segurança. Vou explicar. Quando você tem consciência, quer dizer que você sabe alguma coisa. Então você teve treinamento de bloqueio, você teve treinamento de trabalho em altura, você teve treinamento de trabalho em espaço confinado e assim vai. Isso é ter consciência, é saber. E autonomia. Autonomia é uma coisa muito perigosa. Autonomia é a seguinte: quando você é promovido, por que você é promovido? Eu vou responder para você. Você fez alguma coisa certo, você seguiu regras, você fez o que o seu superior esperava que você fizesse, você acatou os valores e as regras da sua empresa, e aí você demonstrou que você merecia aquele cargo, que você tinha responsabilidade. Bom, então, a autonomia vai até onde? Ah, essa é a grande pergunta. A autonomia vem junto com seguir regras. Então, quando você não segue regra ou você quebra alguma regra, você perde autonomia automaticamente. Entendeu? E vamos falar de comportamento. Comportamento não é nada disso que a gente falou aí para trás. Ok? Vamos lá. Comportamento é muito simples a partir do momento que a gente conhece o conceito. Quando você dá um estímulo para a pessoa, ela reage. E ela reage de acordo com algumas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você estende a mão para alguém, você espera o que dessa pessoa e a pessoa pensa o que para te cumprimentar. É muito raro uma pessoa que não vai estender a mão para você no momento que você estende a mão para ela. Ela vai avaliar 2 coisas principais. Primeiro, as consequências percebidas.
Sim, ela vai pensar na educação que ela teve, ela vai pensar no que a mãe dela falaria sobre isso se ela não te cumprimentasse. Ela vai perceber as pessoas que estão em volta e vai pensar: o que as pessoas falariam de mim se eu não retribuir esse gesto? Isso tudo é muito rápido no cérebro da gente. E aí ela reage te estendendo a mão também. Outra coisa que ela avalia são os valores pessoais. Sim, se isso é um valor para ela, se é importante para ela demonstrar, te retribuir o estímulo, te retribuir o cumprimento, ela vai te cumprimentar e vai reagir da forma que você espera. Quando você levanta a mão, você espera que a pessoa te retribua o cumprimento. Isso é comportamento. Vou dar algumas dicas para vocês. Em relação à atitude, descubra quais são as atitudes perigosas na sua empresa. Mostre para as pessoas que elas estão fazendo repetidamente alguma coisa e não estão pensando para fazer. Sobre a percepção e as sensações, como que você deve fazer? Trabalhe a consciência, o saber. Por exemplo, o olfato. Lembram lá do botijão de gás que você fala assim: nossa, tá cheirando gás. Aí você fala: tá vazando gás. Como que você sabe que tá vazando gás? Alguém, em algum momento da sua vida, te disse: olha, esse cheiro é de gás. Audição, uma sirene. Como é que você sabe que uma sirene não é sirene de ré de um caminhão? Como é que você sabe que essa sirene não é de emergência? Como é que você sabe que essa sirene não é de uma ambulância ou de um carro de polícia? Em algum momento da sua vida, você viu um carro de polícia com a sirene ligada, você viu uma ambulância com a sirene ligada e você viu a diferença. Treine as pessoas, grave a sirene de emergência da sua empresa e coloque lá na integração. Interessante, né? Mas e o comportamento, Anderson? O comportamento é fácil. Não falei para você que é um estímulo que você dá para as pessoas e as pessoas elas reagem sobre esse estímulo? Então trabalhe o estímulo. Por exemplo, dê ordens de mais qualidade, de maior qualidade. Melhore a qualidade dessas ordens. Vai lá e faz o serviço. Mas cuidado, você vai precisar de bloqueio, permissão de trabalho, fale com seu supervisor e use seus EPIs. Entenderam? É assim, trabalhando com ordens de melhor qualidade. E tem mais uma dica aí. Deixe as consequências percebidas claras. Deixe a sua equipe sabendo o que acontece ou o que acontecerá se alguém descumprir uma regra. Se alguém achar que tem autonomia demais, lembram lá das regras? Deixe claro, tenha política clara para reconhecer, mas também para chamar a atenção das pessoas e punir se precisar. Ok? E mais, valores. Você consegue mudar valores das pessoas? Tem alguns psicólogos, psiquiatras que dizem que sim, mas é muito difícil, é muito difícil. Então, nesse caso, você vai ter que identificar as pessoas que não estão alinhadas com os valores que você está pregando, tentar trabalhar elas, dar algumas chances, deixar as consequências percebidas claras. E se não der, gente, me desculpe, não vamos deixar as pessoas se machucarem mais no trabalho, né? Você conhece a pirâmide de Maslow? O que ela tem a ver com saúde e segurança do trabalho? Abraham Maslow montou essa tese sobre as necessidades básicas do ser humano, para que a pessoa consiga evoluir durante a sua vida. A base dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas. O que ele quis dizer com isso? O primeiro de tudo, a pessoa precisa de dignidade para ter as suas necessidades fisiológicas atendidas. Local para ir ao banheiro, né? Número 1, número 2, não é? Dormir é uma necessidade fisiológica, a pessoa precisa dormir bem, para depois a gente começar a falar sobre outras coisas. Se ela tem essas necessidades fisiológicas atendidas, ela consegue evoluir para o segundo patamar dessa pirâmide, que é a necessidade de segurança. Mas ainda não é segurança do trabalho, não. Essa segurança é segurança de ter um lar, de ter um emprego, de conseguir levar comida para casa, de poder criar os seus filhos, suprir a sua família. É essa segurança. Se ela consegue suprir essa necessidade básica,
aí ela consegue subir mais um degrau nessa pirâmide e ela consegue ir para o degrau de aceitação social. Aí é legal, porque aí a gente começa a poder falar de segurança. Porque se a pessoa não tem dignidade para fazer suas necessidades fisiológicas, se ela não tem a segurança de um emprego, do salário ali, para garantir que ela tenha um local onde dormir com segurança para sua família, um teto, comida. Você vai falar de segurança? Mandar ela usar um óculos, uma botina, mandar ela fazer permissão de trabalho? Não é isso que é importante para ela ainda. Mas quando ela chega no patamar de aceitação social, a gente consegue. A gente consegue começar a falar de saúde e segurança do trabalho, porque aquelas necessidades básicas já estão supridas. Só que aí tem uma pegadinha. Quem entra na empresa, ela quer ser aceita. Imagina, você já esteve num trabalho novo, num desafio novo, você quer ser aceito por aquele grupo. Nós somos bicho de bando, né? O ser humano é bicho de bando. A gente quer ser aceito pelo grupo. E aí, quando você quer ser aceito pelo grupo e as pessoas te ensinam a fazer do jeito correto, o que vai acontecer? Você vai fazer daquele jeito, porque você quer fazer parte daquele grupo. Mas é aí que está a pegadinha. Se você aprende do jeito errado, se as pessoas te ensinam do jeito errado, se você entra numa empresa onde as coisas não são seguidas para que as pessoas sejam protegidas, você vai fazer igual a eles. Essa é a pegadinha da aceitação social. Bom, mas se você aprendeu certo, se você foi aceito no grupo e agora você já pode dar opinião, você vai para autoestima. E aí você começa a fazer o certo porque é certo, porque te faz bem e você consegue aí trabalhar também a segurança de outras pessoas. As pessoas novas que estão entrando na empresa, você consegue ir lá e dar sua opinião e dizer para elas se cuidarem. E isso é muito legal, porque a partir do momento que você é aceito socialmente ali no seu trabalho, que você melhora a sua autoestima, automaticamente você sobe para o último patamar da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização. E, gente, não tem nada melhor no mundo que produzir, dar dinheiro para a empresa e ninguém se machucar. Tudo junto. É isso aí, ok? Essa é a pirâmide de Maslow e o que ela tem a ver com segurança do trabalho. Vamos falar agora sobre a terceira pergunta. Quais são os condicionantes da baixa percepção de risco? Existem alguns comportamentos das pessoas, eu estou me incluindo nisso, que determinam aí a baixa percepção de risco. Esses comportamentos são o seguinte. Primeiro, toda empresa tem aquele cara que é o profeta. O que é o profeta? Aquele cara que usa fatos verídicos ou históricos para justificar alguma coisa errada que ele queira fazer ou que ele já fez. Então, sabe aquela piadinha que eles fazem com a gente? Falam o seguinte: lá na Arca de Noé não tinha técnico de segurança, não tinha engenheiro de segurança, não tinha que fazer permissão de trabalho e ninguém se acidentou, ninguém machucou. Ou então, por exemplo, uma coisa que meu pai falava, depois eu conversei com ele sobre isso. Na minha época a gente não precisava dar seta no carro, tinha poucos carros na rua, na verdade, né? Hoje, com o trânsito intenso que está, não dá seta não para ver o que vai acontecer. Então o profeta é isso, é a pessoa que usa fatos verídicos ou fatos históricos para justificar as coisas erradas que ela fez ou que ela quer fazer. Bom, tem o São Tomé. O São Tomé é aquele, independente de religião, todo mundo sabe quem é o São Tomé, é aquele que quis tocar as chagas de Jesus para acreditar que ele realmente tinha ressuscitado. Na nossa empresa, a gente tem pessoas assim. Essas pessoas que são iguais ao São Tomé são pessoas que são perigosas para si mesmas, porque se não aconteceu com elas, elas não consideram. E acabam achando que qualquer ação de segurança pode ser desconsiderada. É aquele cara que sofre um acidente, perde a ponta do dedo, e aí ele fala assim depois: agora eu não vou pôr mais a mão na máquina. Esse é o São Tomé. A gente tem também um parecido com São Tomé, que é aquele cara que só
acredita se você contar um caos para ele. Por exemplo, proteção auditiva. Você vai fazer um treinamento de proteção auditiva, a pessoa fala assim, eu nunca vi ninguém que perdeu a audição trabalhando. Não vai ver mesmo. Essas pessoas perdem a audição ao longo da vida laboral. E quando elas chegam na hora de aproveitar, e aí a pessoa já perdeu a sua audição. E o grande problema da perda auditiva laboral é que ela é irreversível, não tem cura. E quando a pessoa chega nesse estágio, ela tem outras consequências. Ela já perdeu a sua vida social porque ela não entende as conversas, ela não entende uma piada e aí ela vai se isolando. Outras consequências também é que a perda auditiva laboral, ela causa aí hipertensão, impotência sexual. Você não vai ver as pessoas falando que perderam a audição trabalhando. E isso é muito grave. Bom, outra pessoa perigosa é aquela que traz aquela desculpa do quase nunca. Ou quase nunca aconteceu na empresa, ou nunca aconteceu na empresa. E isso é perigoso, porque a pessoa ela não avalia a gravidade, ela avalia só a frequência. E quando a gente está falando de segurança do trabalho, a gente tem que avaliar os dois. Quando acontecer isso com você, então, usa aquela planilha CAR que tem aí, você pode buscar na internet, ou depois a gente pode colocar aqui também. Você avalia a frequência com a gravidade, e aí você tem o grau de risco. E decide aí o que fazer, quais são os controles. Porque você não pode simplesmente falar assim, isso nunca aconteceu, mas se acontecer, pode causar uma morte. Eu não autorizaria um trabalho desse. Você autorizaria? Pois é. Bom, uma coisa, agora vamos para o próximo, né? Outra condicionante é uma máscara que nós, seres humanos, usamos para não ter sofrimento. A gente não quer ter sofrimento, então a gente fala, comigo isso não vai acontecer. E isso é muito perigoso. Quando a gente não quer ter sofrimento, a gente fala não vai acontecer com a gente. É o caso, por exemplo, uma pessoa compra um carro zero, não faz o seguro porque ela não quer ter sofrimento, achar que vai bater o carro. Ou que alguém vai roubar esse carro. Seguro é para isso mesmo, né? Para a gente não usar. Outro exemplo que eu gosto de usar é, eu tenho uma filha de 17 anos, bonita, loira, dos olhos verdes, e eu não posso pensar que porque eu criei ela bem, eu não preciso conversar algumas coisas com ela, senão eu perco a oportunidade. Por exemplo, conversar sobre sexo, sobre se proteger, camisinha, sobre AIDS, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre drogas, sobre pessoas que vão querer aproveitar da situação. Então eu não posso perder essa oportunidade. Não vou ter outra. Os dois casos aí são para exemplificar aí porque o ser humano não quer ter sofrimento e ele acaba achando que com ele não vai acontecer. Isso é muito perigoso. A última condicionante que a gente vai falar aqui é a condicionante do põe na conta, que eu chamo. Todo mundo coloca assim, foi Deus que quis, foi Deus que determinou isso. A pessoa se acidenta e você coloca a culpa em Deus. Me desculpa, leia a Bíblia. Lá está escrito 365 vezes, uma vez para cada dia do ano, que Deus é amor. Eu não vou acreditar nisso. É aquela conversinha de velório, sabe? Que fala assim, foi Deus que quis, era a hora dele. Não faça isso, não caia nessa armadilha de baixa percepção de risco. A gente sabe, todos os acidentes que você investigou, que você tem aí na sua empresa, pega lá e dá uma olhada. Todos eles poderiam ter sido evitados. Alguma coisa você podia ter feito, não é? Vamos... Pequenos delitos. Pequenos? Vamos avaliar a situação seguinte. Hudson Araújo Couto, ele fala o seguinte no seu livro Comportamento Seguro, 70 lições para o supervisor de primeira linha. Se você quer acabar com os grandes acidentes, com os graves, ache os pequenos. O que ele quer dizer com isso? Vamos pegar uma situação assim. Você acha que uma pessoa que não usa o corrimão de uma escada,
ela pode causar um acidente coletivo? Se a gente analisar do seguinte ponto de vista, a gente vai ver que sim. O ser humano ele tem a tendência de se testar, de sempre testar. Você testa um pouquinho aqui, aí você consegue, você testa um pouquinho ali, aí você consegue. Por exemplo, você está no seu carro, 80 por hora, faz uma curva na estrada e faz a curva bem, tranquilo. A próxima curva você vai fazer a 90, 100 por hora, vai tentar fazer uma curva um pouquinho mais rápido. Você consegue, dá certo. E aí a próxima curva, parecida, você fala assim, olha, eu acho que eu vou conseguir fazer ela 120. E aí seu carro joga de lado, joga a traseira, você se assusta, pega no volante e fala, opa, 120 não dá. Olha o risco que você correu de tentar fazer as coisas. A gente esquece que a gente não precisa tentar fazer as coisas mais. A gente já conseguiu chegar na vida adulta e a gente não precisa se arriscar mais. A gente tem inteligência para a gente fazer a coisa pensada, para fazer uma análise de risco. Peraí, essa estrada é calculada para essa velocidade? O meu carro está com a revisão em dia, os pneus são novos, eu tenho a habilidade necessária, eu tenho experiência, então você tem inteligência para isso, não caia nessa de pequenos. Então o ser humano tem essa tendência de testar. Uma pessoa que não utiliza o corrimão na escada, daí a pouco ela está pulando o degrau, correndo na escada, e aí lá dentro da produção, um dia ela tenta fazer alguma coisa rápido, sem bloqueio, sem proteção de máquina, sem uma permissão de trabalho, e vai dando certo, como a gente tinha falado anteriormente. Esse é o problema dos pequenos delitos. Eles vão dando certo e a pessoa vai testando os seus limites até que você cause um acidente coletivo, um vazamento de um produto químico grave, porque você foi testando se o manômetro aguentava, se aquela válvula realmente precisava de ser calibrada, e assim vai. Muito cuidado com esses pequenos delitos. Então vamos lá, junto com o Hudson Araújo Couto, não é? Você quer acabar com os grandes acidentes, com os acidentes graves da sua empresa? Ache os pequenos e trate-os, ok? Sobre como abordar alguém para conversar um pouquinho sobre o comportamento seguro. As empresas adotam uma ferramenta que chama auditoria de comportamento ou auditoria comportamental, e tem outros nomes, né, que surgiram aí com a Dupont, e aí foi disseminado por várias empresas, e é uma ferramenta muito interessante, onde ela tem o cunho de ser orientativa, ela não pode ser punitiva. Então, como é que seria essa forma de abordar as pessoas? No feedback normal que a gente aprende nas empresas, a gente ouve muito falar do feedback sanduíche, né? Você fala uma coisa boa, depois você fala algumas coisas que precisam melhorar e você fecha com outra coisa boa, ou então com um plano de ação, uma proposta, umas sugestões aí de melhoria e de desenvolvimento. Para uma abordagem de comportamento seguro, não é diferente. Você vai chegar no local, escolher uma atividade, observar essa pessoa, esse grupo de pessoas trabalhando, utilizando suas ferramentas e tudo mais, e depois de um certo tempo observando, 5, 10, 15 minutos, não precisa ser muito, você vai pedir para eles pararem a atividade e conversar com eles. Como que você vai começar essa conversa? Você diz para eles o que eles fizeram certo. Estão usando os EPIs estão em boas condições, estão higienizados, fizeram um isolamento de área correto, têm a sua permissão de trabalho, as ferramentas estão em bom estado, as pessoas estão atentas e estão calmas para trabalhar. Então você elogia aí algumas coisas que você vê de positivo nessa atividade. Envolva o empregado nessa conversa. Né? Pergunte para ele o que ele acha, o que ele viu de certo e tudo mais. E depois peça um feedback para ele. O que ele acha que pode ser melhorado ou o que a equipe acha que pode ser melhorado para que aquela atividade seja feita com mais segurança, melhor e assim vai.
pegar esse feedback com os colaboradores, com o colaborador que está sendo observado ali, você pode então entrar com a sua percepção, com a sua avaliação e dizer o que você viu durante a sua observação, que você sabe que pode ser feito de forma diferente, de forma mais segura, para que as pessoas consigam trabalhar tranquilamente. E aí o fechamento é simples. Agradeça o contato, agradeça a receptividade, a forma como vocês conversaram, e para você conseguir criar empatia, criar um vínculo com as pessoas, que elas entendam que a auditoria comportamental, que essa conversa que vocês tiveram, ela foi orientativa e que essa ferramenta seja fortalecida para que a gente consiga abrir um diálogo sobre o comportamento seguro, que as pessoas consigam paulatinamente serem abordadas sem reatividade e que a gente consiga realmente fazer com que as pessoas percebam os riscos, que tenham uma percepção de risco apurada, cada vez mais fina. Como vocês sabem, o Brasil está no ranking aí dos países com o maior número de acidentes e de fatalidades no trabalho. E mais, né, pessoal, trabalhar numa empresa onde não tem acidente, as pessoas não ficam doentes, as pessoas têm um comportamento seguro, as pessoas permitem-se serem abordadas e serem orientadas por um colega, por um supervisor de outra área ou até da sua área mesmo. A gente trabalha melhor, trabalha mais feliz, produz mais, volta para casa com saúde, íntegro e vai aproveitar a vida. Convenhamos, a gente trabalha para ganhar a vida, não para perdê-la. PJ, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, lisonjeado com isso, obrigado pela confiança que você tem no meu profissional. E eu quero colocar aqui que estou à sua disposição, o que você precisar. A gente vem para o canal novamente, conversa mais um pouco sobre mais temas, sobre o Anderson e sobre outras atividades aí que a gente compartilha e vamos junto tentar fazer esse país um pouquinho melhor, os nossos locais de trabalho um pouquinho melhor e mais feliz, ok? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.